ver. Daí, se eu conseguir, posso até, sei lá, cortar depois lá no software de edição de vídeo. Daí eu É posso mesmo, repostar no editar, né? YouTube. Isso aí. Beleza. Então tá, desculpa de novo. Não esquenta a mironga. Vamos lá, então. Encontrou, então, alguma relação para y e x aqui? Era para tentar isolar o Y, era isso Isso. mesmo, né? Isso. Ó, vamos ver se eu fui certo. Esse menos Y, que está no numerador, eu passei para o outro lado positivo. Não me parece que está legal isso que você fez, não. Eu tentei, tipo, isolar os Ys, né, entendeu? Tanto em Sim, cima e... claro. O problema é a questão de tu ter tentado isolar o de baixo, né? Isso tu não pode tentar. Por quê? Porque como tu tem zero aqui, o que vai acontecer? Daquele jeito que o aluno de ensino médio adora, multiplicar cruzado. Bem, aqui tu vai multiplicar a parte de baixo por zero, entendeu? Uhum. Mas a de cima não, porque todo número é ele mesmo dividido por 1. Então, na prática, a hora que tu for fazer aqui, ó, multiplicação cruzada, vai ficar menos 2x menos y igual a zero. Então, a parte de baixo não importa. Entendeu a ideia? Entendi. Isso. Então, na prática, aqui vai ficar y igual a menos 2x, né? Então, o que acontece, o que essa informação está nos dizendo, né? Lembre-se, a gente está interessado na reta horizontal.
Tangente à função. E isso está acontecendo, então, nos pontos da função, uma vez que a gente está interessado numa reta tangente de pontos na função, né? Nos pontos na função, onde o y é igual a menos 2x. Né? Então, em outras palavras, aqui, nesse desenho, essa reta vertical, horizontal aqui, ela vai cruzar nesses pontos, né? Claramente, nesses pontos, mas esses pontos, eles são pontos que respeitam essa regra aqui, ó. Y é igual a menos 2x. Entendi. Então, o y desses pontos é igual a menos 2 vezes o x desses pontos. Então, eu não sei qual que são os valores aqui, mas eu sei que vai ser x e menos 2x. Aqui também. X e menos 2x. Bem, é outro x, né? A gente pode dizer que é x' aqui. Outro valor de x, né? Obviamente. Mas eu sei que o y vai estar associado com esse valor de x, ok? Ok. Então, como é que a gente vai encontrar esses pontos, né? Porque a gente não encontrou ainda, a gente quer valores numéricos para eles. Tem alguma ideia? Sabendo que eles são pontos dessa função aqui? Vai tentar encaixar nessa função aí mesmo? Isso! Isso aí. Encaixar como? Tu tá bem perto da resposta. Ó. Olha só, y é igual a menos 2x. E tu tem essa função. Uhum. No y, então. Todo y, então, a gente encaixa menos 2x. Isso, exatamente. Vai substituir o y por menos 2x. Muito bem. E daí vai virar, então, uma equação de uma incógnita só, que é Certo. o x, né? E daí você isola o x e encontra o valor do x. Daí, quando você encontrar o valor do x, provavelmente vai ter que fazer fórmula quadrática aqui, né? Bhaskara. Bhaskara. Daí, isso. Daí, quando tu encontrar o valor do x, tu simplesmente vai colocar aqui nessa equaçãozinha e vai encontrar o valor do y. É para fazer agora? Isso, isso. Vamos encontrar ali o valor, tá? Ou só isso, só. Eu pedi para você subir só para mostrar. Lembre-se que o y é menos 2x, tá bom? Beleza. Deixa eu só copiar essa equação aí. Menos 3y igual a 9. Tá. Note que é um tipo de problema que pode cair uma vez que tem um problema de reta lá, a primeira questão da tua lista, né? Uhum. Quando tu vai falar de fórmula quadrática para os teus alunos, tu chama de Bhaskara? Sabe que eu não cheguei nessa matéria ainda. Assim, nunca dei aula disso para eles. Por enquanto, né? Tá. Tu dá aula de matemática, né? É. Tá provavelmente falando de conjuntos ainda, né? Ou retas, né? Mas, na verdade, o que eu estou fazendo, né? Eu peguei aquele aprender sempre, que é horroroso, mas eu peguei o que eu preciso passar para eles desse aprender sempre, entendeu? E a série que eu peguei, o segundo ano, por incrível que pareça, não tem produtos notáveis, Meu, tá com assunto relações de ensino métricas. fundamental ainda, então. É, É. exatamente, É o jeito, né? Tá bem ruim, assim. Eu tô com muito aluno, eu nunca tive tanto aluno criança.
Até por isso eu tô bem feliz desse problema ter acontecido contigo, né? Imagina se eu estivesse falando isso com uma criança ouvindo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, essas crianças não estão conseguindo fazer nada, cara. Porque por causa do Covid, assim, as aulas foram muito ruins online, né? Então, Daí eles estão com complicou. uma defasagem horrorosa, assim. Isso. Tanto é que eu estava passando produtos notáveis. Beleza, eles estavam conseguindo fazer, mas coisinhas que aparecem lá para fazer, tipo assim, coisinha de regrinha de potenciação, eles não estavam lembrando. Então, vou ter que fazer É, uma eles não lista com sabem. eles disso. Não sabe, mas, assim, isso que tu falou, né? Potenciação é o que os alunos estão vendo agora no 8º ano. Eu tenho muito aluno do 8º ano que está vindo me pedir aula por causa de potenciação, que eles não lembram as propriedades. Falando nisso, eu te mandei. Tu dá aula só pro primeiro ano, né? Não, é só para o segundo. Ah, segundo. É. Bem, putz, isso aí já é assunto que para eles já tem que saber, né? Eu te Pois mandei é. um livro aqui de primeiro, vou te mandar um de segundo também. Deixa eu Acho perguntar que é uma coisa. esse. A raiz quadrada de 144 é 12? Isso. Tá. Quando tu for fazer prova, tu pode roubar as questões desses livros aí. Daí eles nem vão poder dizer, ah, a professora tira as questões do livro, porque eles não conhecem, né? Sim. Não Aí, conhecem nem se interessam também. Então, claro. eles são super passivos, assim. O que você fizer com ele, que eu já falei com eles que a escola não é só para aprender matemática, ciências, biologia, é para eles desenvolver a massa crítica. Eles É. não entendem isso, né? Não, não Que tem nada. qualquer coisa Então que lá, você só pra fale lá, conhecer eles estão gente. aceitando. E Lá é aí, tipo uma balada. pois é. Assim, eu sempre começava, né, agora que eu não vou mais dar aula na escola, começava dizendo, muita gente vai se perguntar por que deve aprender isso. Professor, por que eu tenho que aprender isso e nunca vou usar na minha vida? Ai, Daí eu pergunta falava assim, vai clássica. ter muito professor que vai tentar enrolar vocês. E eu vou dizer, Pois é. realmente, talvez vocês nunca usem isso na sua vida. Mas, eu falava assim, mas vocês têm que ver o que há além da física por si só. Vocês têm que ver que na física, por exemplo, vocês vão estar aprendendo sobre coisas que são tão maiores que vocês não conseguem nem Uhum. imaginar. E vocês também vão aprender que tem coisas tão pequenas como a física quântica Pois que é. afeta vocês e vocês nem imaginam que afeta vocês. A vida de vocês é moldada por isso, vocês nem sabem. Então a física vai ajudar vocês a serem mais humildes quanto ao conhecimento. Eu falo para eles assim, né, que tem aluno que se acha, né, petulante. Falo, gente, olha, tem muita gente aí que se acha galáxia e é poeirinha cósmica. Aí eles não. É isso aí. Eles nem E é entendem, né, o que você está poeirinha falando. cósmica, É isso mesmo. mas a pessoa se acha uma galáxia. Então, Aí eu ai, falava assim, vocês acham que o problema de vocês é muito grande, né? Sei lá, acontece coisa em casa, coisa na escola, tem é, problema com um amigo, mas pensem isso comparado com o tamanho de uma galáxia. Eu tentava mostrar ali quantas galáxias tinha, daí o tamanho aham. delas, etc. Daí, sabe, para eles perceberem que as coisas não são tão importantes assim, não precisa se preocupar tanto. Ai, gente. Olha, cheguei no X linha e no X duas linhas. Bem, na verdade, tu não precisa fazer x linha e x duas linhas, é um x só. Eu só quis chamar de x diferentes, né? Mas o que tu fez? Me fala aí. É, Tu pegou em dois x's, né? Em outras palavras, tu resolveu uhum, Bhaskara e achou dois x's, né? Isso. isso. Beleza, então perfeito, é isso mesmo. Era isso mesmo, né? Isso. Um deu um valor positivo, né? E o outro deu -3. Então é isso que a gente tá vendo aqui, né? Esse da direita aqui é 1 e esse aqui outro é -3. Então, se esse da direita aqui é x igual a 1, o y vai ser -2, né? Então, ponto 1, -2. Uhum. E o outro ali, tu falou que era -3, né? Menos Então, 3, aqui é -3 e 6 positivo. Isso, beleza. Pronto, resolvido. Probleminha bem interessante, né? Uhum. Certo. Tu tentou fazer aquela implícita da tua prova lá? Não, mas dá para tentar fazer agora. Vamos tentar. Deixa eu. Ou agora, ou como lição de casa. Não, não, vamos fazer agora. Deixa Cadê, eu pegar cadê aqui. ela? Ah, tá, o número 2 aqui, né? Expresse dy de x em termos de x e y. É. E que é y Isso é bem igual a fácil, L. né? Comparado às que tu fez, né? Sim, vamos fazer. Vamos ver a velocidade que você faz, então. Ixi, Rápido, hein? Rápido. Ah, tem umas regras do produto, né? Toma cuidado com isso. tem, né? Tem. Note que ele deu todo o papo ali que tu tem que isolar o Y mesmo. Uhum.
Isso. Digo, a derivada do y. Uhum. dy dx ali, né? É. Aí é que tá, né? Ó, a gente tem x ao cubo y ao quadrado, que vai usar a regra do produto, certo? Para derivar. Isso. Derivada do primeiro, 3x ao Isso. quadrado, vezes o Uhum. segundo normal. Y ao quadrado. Mais a Mais derivada do do segundo, segundo, né? Então então, vamos manter 2y. o primeiro normal. Uhum. Derivada do segundo, 2y, dy, dx. Não precisa desse parênteses. É isso aí que eu não estou sabendo separar. Quer ver? Ó? Por exemplo, o primeiro termo ficou 3x ao quadrado, y ao quadrado. Isso. Isso tudo é um termo só, não é? Isso. Tá. Então, esses dois termos aí tem y. Tem, né? Tem o y. É isso que eu não estou Sim. entendendo. Os dois vão ter y. O problema é que no primeiro tu derivou o x. Então por isso que não aparece dy dx. Ah, tá, entendi. O segundo que tu derivou o y. Então por isso que Na vai aparecer o dy verdade. dx. É o segundo, então, né? Tá. Tá, beleza. 2y. O que que eu fiz aqui? O outro também é uma regra do produto, né? 3xy ao cubo, tá? Tá. Uhum. Tu vai ter mais cálculos além desse na tua faculdade? Eu acho que vai até cálculo 6, pelo que eu Ô, vi. louco. É, até cálculo 6. É, esse negócio de derivada implícita, ele aparece bastante quando tu for fazer o que seria o cálculo 2, assim, da maioria das Uhum. faculdades, que são várias variáveis, cálculo de várias variáveis. Porque quando tu está trabalhando com várias variáveis, normalmente tu está trabalhando com curvas, com superfícies, com sólidos, que são coisas 3D, né? Que Sim. só faz sentido se não der para isolar mesmo. Tipo, não faz sentido trabalhar coisas 3D e não tá trabalhando, por exemplo, com uma esfera, com paraboloide, com plano. É só o que tem, na Uhum. verdade. Então tu vai ser obrigada, na verdade, a fazer a derivada implícita. Então, estou pensando também em, quando terminar esse semestre, em tipo, meio que fechar um horário fixo com você, sabe? Para aí a gente, né, trabalhar, sei lá, durante esse período aí de faculdade, porque eu tô vendo que eu perco muito tempo. Tipo assim, é como se você, né, cortasse um caminhão para mim, né? Se eu Isso, fosse estudar sozinha isso, eu tô muito sem tempo, né? Entendeu? Que eu já claro. fico quase o dia inteiro na escola. Eu faço duas funções lá na escola, né? Eu dou aula e aí eu cumpro uma função chamada de Protec, que surgiu com a pandemia, né? Que são os professores que eles auxiliam tanto os alunos quanto os professores a ter a acessar a internet, as plataformas que a gente usa lá, que é a SED, a Secretaria Escolar Digital, né? Aham. O CMSP, Centro de Mídias, né? Que surgiu também com a pandemia.
E outras coisitas mais, né, que aparece que não é nossa função, mas a gente acaba fazendo. Sim. Isso Então eles tudo é tipo uma técnica para professores, assim. e daí são os professores mesmo que fazem isso, né. Então uma boa parte do tempo eu só fico como pró-tec na escola, entendeu. Só que aí causa, também você precisa de um tempo também, às vezes aparecem uns problemas lá, assim, ninguém é técnico em informática, né, mas a gente chega num ponto até que fala assim: "Olha, realmente isso aqui é para um técnico", né. Mas tem muita coisinha que os professores não sabem, tipo, eles são meio que analfabetos digitais, assim, sabe. Ah, total. Nada, não sabe nada. Aí a questão é que eu falo para as minhas amigas: "Tá, a gente ajuda eles a fazerem, né, para dar autonomia para eles fazerem, ou a gente tem que fazer por eles toda vez? Tipo, até quando eles vão ter um Protec para fazer uma tabela, né, no Excel para eles, Aham. fazer uma planilha, né, até quando? Tipo, ter que usar uma coisinha simples de Word, essa é a minha questão. É que realmente a gente tem que ajudar. Tá, mas essa ajuda ela vai ser ad eternus, né, tipo, a gente sempre vai ficar com eles. Mas Não tu ajudando, ganha a um gente tem extra que por isso? fazer por eles, não, não. Putz. É fogo. A minha questão é essa, né, falar: "Tá, a gente ajudar", eu penso assim, a pessoa tá tentando fazer e eu tô ali, tipo, dando, sei lá, explicando, né, um caminho mais fácil pra pessoa fazer sozinha. Não, o que a gente faz a gente faz por eles, né, é diferente. Sim. E é fogo, é complicado. Putz, é ruim isso aí. A gestão da Até minha porque escola esses lá é bem computador, eu não sei aí em São Paulo, né, mas esses computador do estado aqui em Santa horrível, Catarina né, horrível. são horríveis. Uhum. X. Tô vendo a tua lista aqui, depois tem um problema de interpretação aqui, bem interessante, que é a derivada paramétrica. Não, bem, de certa forma é. Ou não, né? Depende. A questão é que depois tá vindo uns probleminha de geometria, né? Bastante problema de geometria. Caramba. É o que tá em roxinho aí. Ah, só os roxos, tá? Então tá bom. É só o que tá em roxo. Olha, será que não me atrapalhei em alguma coisa? Eu vou botar uma foto, Samuel. Dá uma olhada no que eu já fiz, Tá. porque eu tenho uma tendência, quando eu tô assistindo aula, assim, né, e vou tentar fazer sozinha, as primeiras vezes a tendência é eu errar bastante. Depois aí eu começo a treinar mais, e aí eu paro de errar, né, essas coisinhas bobas. Ah, normal, né? Uhum. Todo mundo tá aprendendo assim. Você na época da escola, né, que você estava na escola, você tinha dificuldade com matemática ou não? Do ensino médio? Não, É, não, tipo, não. na escola, durante o período escolar. Não, pra mim sempre foi tranquilo. Eu não, Matemática, eu tinha né? muita dificuldade, mas aí, o que acontecia? Eu chegava a ficar na recuperação, incrivelmente na recuperação, eu estudava tudo que tinha que estudar, que eu não tinha ido bem, e ia bem. Tipo, sabe, chegava a tirar nota alta, tipo 9, 10 na recuperação. Daí eu falei: "Meu, se eu consigo na recuperação, o que que tá errado, né, o que que eu tô fazendo de errado que durante o bimestre eu não consigo acompanhar?". E daí aquela velha questão, né, que, a gente fica condicionado a fazer um monte de exercício, mas não sabe por que tá fazendo, para que tá fazendo, né, só por quantidade mesmo. Ou pior ainda, né, a gente pelo menos eu era assim, eu estudava só para a prova. Então já Ah, era, é. você esquece, né. Com Aí eu certeza. comecei a mudar o meu comportamento, aí eu comecei a melhorar. Aí, tipo, eu nunca mais tive dificuldade em matemática. Mas foram uns anos, tipo, fundamental um e é tipo, a quinta série, sexta, até a sétima série, assim, eu tinha bastante problema. Mas É, e que não era um daí quando tu problema, né. não, quando Era tu, vamos dizer assim, matemática, como qualquer matéria que é uma linguagem, é meio que uma construção, mas matemática acima de tudo. Daí se tu não aprende as coisas básicas, tu acaba ficando com pouca confiança para aprender as outras, né? Apesar de ser isso, possível. é isso aí. Daí é uma bola de neve, né? Uhum. Uma coisa vai acumulando a outra. Então, como eu sempre fui meio preocupado em tirar nota alta desde criancinha, daí para mim É, foi fácil aprender você as era bem outras coisas. bem CDF. É, se não fosse isso eu apanhava, né? Então,
Então tinha que cuidar. Ó, tá errado aqui por quê, né? Primeiro porque, beleza, tu pôs pra derivar, mas quando tu derivou, tu não colocou os diferenciais onde tu tinha que pôr, né? Tipo, aqui é a derivada do cara com x. Daí não tem a derivada do y, mas aqui nesse aqui tu derivou o y. Fez a derivada do segundo aqui, né? Tanto é que tá 2y, certo? Ah, tá, pera, o Então se primeiro tu então é derivou y, tem dx, que ter né? o dy dx. Tá, então o primeirinho aí é como se fosse dx, é isso? Isso, porque tu tá derivando o termo que tem o x, né? O x, certo. O segundo, eu coloquei dy aí. Não, não colocou. Tanto é que eu apaguei o parênteses aqui e coloquei pra ti, porque tu não colocou. E no outro aqui tu também não colocou. Pois. E daí Ah, embaixo eu tu colo cometeu um erro pior ainda, que foi colocar dy do lado, dy dx do lado de todo mundo, né? Esse cara não vai ter dy dx, e tu colocou aqui. é, Né? O dy dx ele só uhum, aparece quando você vai derivar termo que tem y. tá. Então, ó, esse primeiro aí que você circulou por último, é certo, é o dx, né? Digamos É, assim. aqui seria dx dx, isso. Tá. O próximo, 2yx ao cubo, Também. dy dx. Beleza aí, né? É. Na, tá. Ah, aqui tu colocou um y, agora que eu tô vendo, né? Tu colocou um y aqui e tá errado. Mas aqui tu colocou certo, aqui tu colocou x, aqui tá certo. Isso, tá. Mas, Beleza. mas aí que tá, né? Ó, tu fez uma coisa que eu olhei e vi que tava errado, teu professor vai achar o mesmo. Tu Entendi. fez as derivadas e não colocou o dy dx quando Ah, tinha que tá, pôr. Tinha que ter entendi. posto Tá. aqui em cima Aí em já. Não é cima já. depois que põe. Entendi. Na hora que Estava olhando deriva. a outra linha já. Isso, Entendi. Beleza, na linha de cima já era para ter vindo já. isso. Daí, o pior de tudo, tu fez certo depois. Tipo, depois tu jogou pra cá o cara que era o cara que tinha que Mas jogar mesmo. Tu sabe passou o que eu certo. acho? Eu acho que eu devo ter pensado dx, escrevi, entendeu? Dx, mas eu Aham. sabia que ali era o dx. Só Foi que por daí isso. no final tu errou de novo. Por quê? Porque, ó, quando que a gente coloca dois iguais numa conta? Nunca. Nunca se coloca dois iguais. Ai, É um igual tá. só. Verdade, Aqui, não em tem vez esse. desse igual, tu deveria ter colocado um. Bem, tá errado, né? Deveria ter pegado os caras que tem dy Então vamos lá. dx e dividido por esse. Tá, o primeiro eu passei. Nossa, eu coloquei aí, né? Nossa, que confusão que eu fiz aí. Então, ó, sabe a última linha que eu coloquei dy dx igual? Esse igual Uhum. tem mesmo? Um igual tem que ter, né? O dy dx tem que ser igual a alguma coisa. Agora, o quê? A quem não tem dy dx, que no caso é esse, mais. Na verdade, menos que a gente tá jogando pro outro lado, né? Aham, Menos esse aqui, certo. dividido por quem tem dy dx multiplicado, que Uhum. é esse e esse. Pronto, essa é a derivada. Depois de ter Dois. deixado evidência, claro, eu pulei a parte do deixado evidência, mas é isso, né? Sim. Beleza, beleza. Beleza, Eu vou então. fazer que nem ontem, refazer. Daí refazendo, beleza, eu já. Depois tu refaz. Vamos começar É. uma coisa nova aqui. Bem, vamos só falar sobre a próxima questão de derivada, mas só falar mesmo, porque é Uhum. bem tranquilo. Uma interpretação física da derivada. Só uma interpretação, não precisa se preocupar. Isso aí, né? Física. Dá uma lidinha aí no enunciado, quando terminar de ler, me fala. Me diz se tu entendeu o que tá pedindo, assim, né? Pra ver se eu preciso explicar. Qualquer coisa, dá uma lida aí e me fala. Ai, putz, esse tipo de probleminha caía no ensino médio, não é? Não, não. Eles não cobram derivada no ensino médio. Isso aqui tem que resolver com derivada. Ah, tá. Então estou confundindo com outros lá Bem, nesse. de certa forma, sim, se resolve com coisa que está no ensino médio. O problema é que ninguém aprende a interpretar desse jeito lá, né? Então tu não vai Uhum, conseguir. tá. Mas de fato, se tu olhar para essa equação, a equação x ali, né? O que que ela é, né?
Ela é uma equação de segundo grau no tempo, então ela é o sorvetão. Lembra do sorvetão? Sorvetão. S igual a Aqui, S0 mais V0, T mais AT quadrado sobre 2. o meu ensino médio foi meio capenga, porque eu fiz magistério. Teve Ah, muita coisa que eu não vi, sabia? mas só Daí, tem menina, né? é. Ai, Já putz, dei quis aula no ser fã. magistério. Era a turma mais bagunceira de todas, cara. Só tinha menina e era mais bagunceira que tinha. Ai, e aí muita coisa eu não vi. Bem, o Eu, que acontece aqui é o é, seguinte: vamos deixar de lado a questão do ensino médio. tá. Vamos só lembrar o seguinte: derivada é uma taxa de variação, né? Uhum, Como a gente já conversou algumas vezes, uma taxa de variação instantânea. Bem, se tu parar para pensar, velocidade é uma taxa de variação. É a variação da posição no tempo, sim. né? Então, se você tem variação de posição no tempo, você tem velocidade de uma forma ou de outra, né? A tartaruga tem uma velocidade, ela é uma velocidade baixa, mas é uma velocidade, ela está mudando a posição dela no tempo, Uhum, né? Então, por isso que a gente chama a velocidade lá, mesmo a velocidade média lá no ensino médio, de dx/dt. Só que essa é uma velocidade média. Não importa qual foi o deslocamento e não importa qual foi o tempo. Quando tu fizer essa uhum, divisão, tu vai ter a velocidade média nesse processo todo. Claro que durante o processo todo, o carro freou, o carro acelerou, aumentou a velocidade, teve momentos com velocidade mais alta, mais baixa, parado, né? uhum, Mas tu calcula uma velocidade média. Tipo, na corrida de Fórmula 1 lá, o carro faz várias curvas, muda a velocidade, mas no fim ele dá qual foi a velocidade média da curva, da volta, né? sim. Beleza, só que quando a gente está falando de derivadas, então grave o ponto aqui, a importância da derivada, nós estamos falando de velocidade, ou seja, taxa de variação instantânea, no ponto específico ali. Né? A reta tangente é em cada ponto, né? Uhum, Então, se tu está falando de velocidade, tu está falando da taxa de variação instantânea da posição no tempo. Quando tu está variando naquele exato momento. Né? A variação da velocidade ela é maior numa curva, onde tu tem que mudar tudo ali, né? Frear, do que, por exemplo, numa reta onde o carro não muda mais a velocidade, já está com velocidade máxima. Né? Então, tem tudo isso, né? Portanto, o que acontece? Assim, de um modo bem direto, né? Dx dt, delta x, delta t, se tu tá tendendo esse tempo a zero, acaba virando, né, aquela derivada dx dt. Olha só, a equaçãozinha da escola lá vira essa equaçãozinha do cálculo. Delta vira d, porque é como se o delta virasse uma coisa infinitesimal, infinitesimalmente pequena, né? Um tempo infinitesimalmente pequeno. Na entendi. prática, quem que é o dx/dt? Quem que é essa velocidade instantânea aqui? Por exemplo, é a velocidade que o velocímetro do carro mostra, né? Ele mostra a velocidade a cada instante, não mostra? Uhum, Ele não mostra a velocidade média. O carro não diz qual foi a velocidade média que tu demorou para ir da tua casa até a padaria. Né? Ele mostra a velocidade a cada instante. E é isso que uma derivada faz. Então, na verdade, o velocímetro te mostra a derivada. Né? Não te mostra isso aqui. Ele te mostra isso aqui, que é uma derivada. Velocidade de cada instante. E na prática é o vovô ateu lá, que a gente aprende no ensino médio, né? V igual a V0 mais AT. Né? É isso aí. Determine a velocidade no instante t. Bem, então como a gente quer a velocidade de um corpo que tem essa equação de posição no tempo, para encontrar a velocidade em um determinado instante, a gente tem que derivar isso aqui. Bem, quem que é a derivada disso aqui? Aí, pô, essa aqui é uma derivada bem banana, né? vai tombar o 2, no fim vai ficar 1. T Não, mais 1, né? A é derivada é isso, T T, mais é 1. T mais um, T mais um. Isso. É, um vai multiplicar o T, né? T mais um. Isso, então a velocidade aqui, depois de derivar, né, vai ficar T mais 1. E o que é aceleração? O professor do ensino médio não explica direito. Mas a aceleração nada mais é que a variação da velocidade no tempo. Isso que é aceleração. Então, por exemplo, quando tu vê que a aceleração da gravidade lá, a gente aprende que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Uhum, O que isso significa na prática? Significa que a cada segundo de queda, o corpo aumenta sua velocidade 10 metros por segundo. Ou seja, um corpo caindo entendi. no vácuo. Se ele cai, se solta ele, né? Ele começa a cair com velocidade zero. Tu soltou ele. No primeiro segundo, ele vai ficar com 10 metros por segundo. Passou mais um segundo, 20 metros por segundo. Passou mais um segundo, 30 metros por segundo. Ou seja, a velocidade vai aumentando
o valor da aceleração. Devido ao valor da aceleração, quero dizer. Né? Então, por exemplo, se tu tem um corpo que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, então a velocidade no instante zero, digamos que seja 0. Primeiro segundo vai ser 5. No segundo vai ser 10. E assim vai somando 5. Entendeu? Uhum. Ou seja, aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Então, em outras palavras, tem que derivar isso aqui para achar aceleração. Qual que é a derivada disso aqui? É 1 no fim da... Não, é 1, né? É 1. Claro, se o professor não vai querer unidade, né? O professor de matemática tá nem aí para isso, mas o certo seria dizer 1 metro por segundo ao quadrado, né? Se tivesse... Tá. Bem, se bem que ele não falou aqui qual é a unidade, né? Então, Uhum. dá para falar, na verdade. Tempo é comprimento por tempo. Certo. Beleza, entendeu? Entendi. Então tá bom. Falou de velocidade e aceleração, que é uma aplicação bem óbvia aqui. Falou disso aí, então. Muito bem. Agora vamos para a próxima matéria, que é a geometria. E aí, deu uma estudada em geometria? Ainda não. No idea do que se trata? Nossa, a geometria tá pior que cálculo ainda. Eu fui só meio que copiando, sabe? As coisas horrível. Deixa eu pegar meu livrinho. Peraí. Primeiro, a primeira prova, né? Eu consegui até acompanhar as coisas, mas nossa, esse segundo bimestre aqui tá. Quer dizer, é o segundo bimestre. Tá Freud. Entendi. Deixa eu até ver que página que é. Capítulo 3. Geometria tende a ser mais fácil. Eles te passaram algum material, alguma apostila de geometria? É esse livro do Winterly. Não sei se você já viu. Vou bater uma Winterly. foto dele. Não. Eu tô precisando de uns livros bons de geometria analítica mesmo. Mas eu tenho uma apostila aqui, talvez te ajude. Eu baixei o livro e não guardei, mas eu sou um jumento também, né? Tá louco. Ó, eu mandei para você a capinha dele. Te mandar as apostilas que eu tenho aqui. Não conheço esse cara aí. Mas, né, se tem o livro, talvez seja bom, não sei. Eu sei que essas apostilas aí são bem direto ao ponto, tem bastante exemplos. Só tem que Legal. ver qual a matéria exatamente você precisa, né? Só isso. Que nem esse capítulo 3. Capítulo 3 já está em produto vetorial, né? Fazer exercício aqui, visando Produto nortear. vetorial. E sabe o que acontece também? A aula com o professor é uma, tipo, em cada bimestre. Então, tivemos 2 aulas, imagina, a professora. Putz, não 2 sei. aulas por bimestre? Como assim? Tipo, é um encontro online, né? Para ela explicar. Tipo, alguma coisa, qualquer coisa lá. É meio esquisito o negócio. Que é isso? É muito esquisito. Tipo, se vira mesmo, ó. Se vira. O livro é esse, os capítulos são esses, né, os exercícios são esses, e aí é muito tenebroso, cabuloso o negócio. Aí você fica perdido no que estudar mesmo, sabe? Tipo, ela não vai direto ao ponto também, nem nessas aulas, né? Para facilitar a vida, não vai. Ela meio que tira dúvida aqui e ali, né? Mas mesmo assim, é muito pouco tempo também, é 1 hora, às vezes ela estende para 1 hora e meia, mas você imagina, né? Não dá. Entendi. É complicado. Bem, em geral, as pessoas elas acham geometria mais fácil que cálculo. E eu diria que o motivo disso é que na geometria analítica, de certa forma, tu consegue enxergar o que está acontecendo. Enquanto no cálculo tu tem que ter algum nível de abstração, né? De abstração, Por né? quê? Porque na geometria analítica tu vai ter reta, vetores e coisas assim, né? Pelo menos nessa primeira parte. Uhum. Então isso ajuda. Por exemplo, aqui nesse problema que está falando de produto vetorial. Beleza, é uma continha, mas tu sabe o que essa continha causa? Não.
Não. Pois é, esse é o problema, por isso que tu não tá entendendo. Uhum. Porque quando tu começa a fazer vínculo com uma coisa visual, fica mais fácil. Bem, nós queremos o produto vetorial de dois vetores, B e C, e AC, né? Uhum. B é um ponto, C é um ponto, A um ponto, com esses pontos você cria vetores, né? Certo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui nesse plano, um planinho aqui, onde tem vetorizinhos. Tem esses vetores, tem esses pontinhos, né? O ponto A está aqui, o ponto B está aqui, e o ponto C, por exemplo, está aqui. Muito bem. Daí, como tu quer o vetor BC, produto vetorial com AC, temos que construir o vetor BC. O vetor BC começa em B e termina em C, né? Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui, oh meu Deus, esse aqui é o C. Então, como é que eu sei que começa em B e termina em C? Porque primeiro vem a letra B e depois a C, né? Então, aqui nós vai ter esse vetor e ele termina em C, certo? Beleza. O AC começa em A e termina em C. Então, vai ser esse aqui, ó. Esse é o vetor AC. Pronto, os vetores da conta que tu vai fazer a conta já estão desenhados. Uhum. Né? Agora, o que é o produto vetorial? Vou escrever aqui para ficar claro. O produto vetorial nos dá, na resposta da conta, um vetor que é perpendicular aos dois vetores da conta ao mesmo tempo. É isso, é simplesmente isso. Quando tu faz um produto vetorial entre dois vetores, tu tá buscando na realidade um vetor que é perpendicular aos dois vetores da conta ao mesmo tempo. Perpendicular ao mesmo tempo significa que ele faz 90 graus com os dois vetores ao mesmo tempo, né? Certo. Então perceba uma coisa muito interessante, só é possível você fazer produto vetorial se você estiver trabalhando em três dimensões. Porque não tem como tu fazer um vetor que é perpendicular ao mesmo tempo, por exemplo, ao eixo Y e ao eixo X, dentro do eixo Y e no eixo X. Né? Porque ó, o eixo Y aqui, por exemplo, e o eixo X aqui, é o plano XY. Eles são perpendiculares entre si, né? Uhum. Mas se eu fosse fazer um terceiro vetor perpendicular entre eles, não tem como, né? Nenhum desses caras aqui vai fazer 90 graus com os dois ao mesmo tempo, né? Sim. Apenas, ó, então o que, que vai acontecer? Apenas se tu fizesse o eixo Z. O eixo Z é um eixo que é perpendicular a eles ao mesmo tempo, né? As três dimensões do espaço, né? Ele Sim. faz aqui 90 graus com o X e 90 graus com o Y. Então, na prática, quem é que vai ser o vetor perpendicular a e a C e BC ao mesmo tempo? Vai ser um vetor que está aqui na outra dimensão, né? Ah, tem que ter uma visão 3D aqui, né? Uhum. Pensar que isso aqui está acontecendo no 3D, beleza? Beleza, beleza. Então, ó, esse cara aqui, na prática, ele faz aqui, olha só, 90 graus, 90 graus aqui com o eixo, com o plano, com o vetor BC, e 90 graus aqui o AC também. Ok? Certo. Na prática, por que, que eu desenhei o plano? Para ficar claro algumas coisas geométricas de uma vez só para ti. Dois vetores juntos, eles formam um plano, né? Uhum. Com dois vetores, tu consegue construir um plano onde os dois vetores passam. Por exemplo, o plano XY, aquele que a gente trabalha a nossa vida toda, ele é o plano onde passam os vetores XY, que são na prática o vetor I e o vetor J, né? A gente chama de vetor I e J, os vetores que causam o plano XY. O vetor I é o vetor da reta do eixo X e o vetor J é o vetor da reta, o vetor diretor da reta do eixo Y. Tá? Então,
Bem, eu tô passando muitos conceitos aqui que eu não sei se tu viu, né? Mas são conceitos básicos para tu conseguir fazer um produto vetorial, entendeu? Tá. Daí, bem, tu já viu esse negócio de IJ, essas coisas aí? Ai, teve sim. Teve sim. Vetor diretor. Isso, vetor diretor da reta, né? Porque uma reta é uma coisa que não tem direção, né? Ela só é um negócio infinito, né? Então tu pode, com um vetor, indicar a direção dela, por exemplo. Direção em sentido dela também. Sentido também. É o vetor que indica ela. Mas um vetor sozinho não me dá qual é a reta, porque esse mesmo vetor podia estar aqui. Não seria nessa reta, mas é o mesmo vetor. Uhum. Então por isso que tu precisa de um ponto também. Então para tu construir uma reta, tu precisa de um vetor e um ponto. Eles juntos te dão todas as informações que você precisa de uma reta. Um plano, tu precisa de dois vetores. Dois vetores é suficiente. Tá? Beleza. Dois vetores e um ponto, na verdade, para ser mais preciso. Porque, novamente, esses dois vetores podiam estar em qualquer lugar, né? Mas se tiver um ponto, está indicando que eles estão no mesmo ambiente desse ponto aqui. E não num outro plano que os dois vetores poderiam existir também. Embaixo, por exemplo. Esse ponto só existe dentro do plano. Esse aqui está em outro plano que poderia ter esses mesmos dois vetores. Né? Porque os vetores eles só são caras que indicam direções, né? Eles não indicam posições específicas. Uhum. Eles indicam direção. Vetor indica direção, não indica uma posição. Só o vetor posição. Daí já é outra história. Muito bem. Então tá aí. Fiz dois vetores e te expliquei que o produto vetorial é um produto que dá um vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Essa é a teoria. Agora, como fazer a conta, né? Outro problema. Provavelmente você não sabe, né? Ai, não. Bem, para tu fazer o produto vetorial, tu vai ter que resolver uma matriz. O determinante de uma matriz na prática. Mas, para isso, você precisa dos vetores. E você ainda não tem os vetores. Então, você teria que encontrar quem é o vetor BC, os números que dão cada coordenada dele, né? X, Y Uhum. e Z dele, e o vetor AC. Tu saberia fazer isso? Encontrar quem é o vetor BC e o vetor AC, dado que foi indicado os pontos ali? Não entendi. Repete a pergunta aí. Eu gostaria que você encontrasse o vetor BC, que é esse cara aqui. Certo. Só que ali, beleza, E o a gente tem BC. B e tem C. Como é que a gente Isso. encontra o vetor BC? Não lembro. Ai, que Para legal. fazer o vetor BC, você só precisa lembrar o seguinte, que, bem, qualquer vetor, né, é um ponto, é o encontro de dois pontos com uma determinada direção, né? Esse é o B, esse é o C, porque termina no C, né? Começa no B, Uhum. termina no C. Isso que indica o símbolo aqui em cima. Começa no B, termina no C. Então, o vetor aqui vai ser, na verdade, as coordenadas do ponto C menos as coordenadas do ponto B. Ah, tá. Essa continha que eu não lembrava. Isso. E daí, para fazer a subtração de coordenadas, tu vai subtrair x com x, y com y, z com z. Uhum. Então, né? No caso aqui, eu vou fazer o BC, tu vai fazer o AC. Quem é o BC? Vamos olhar as coordenadas lá, né? Quem é BC? É C menos B. Quem é C? É 2 menos 1 menos 3 menos 3, 0 e 1. Isso. Agora é só fazer a subtração aqui que a gente vai encontrar o vetor BC. Menos 1, menos 1, menos 4. Tá? Então é basicamente aquilo que a gente escuta o ensino médio todo. Final menos inicial. Né? O ponto final menos o ponto inicial. Uhum. Tá, pronto. Então eu fiz o BC. Agora tu vai fazer o AC. Quando AC. chegar no Então, AC, me fala, tá? tá. Pode ir falando o resultado já? Quando chegar no vetor final, tu me fala daí, porque tu vai ter muita conta de menos aqui pra fazer, né? Então quando chegar na resposta, melhor. Deixa eu pegar aqui, então, no caderno. Ah, eita.
É 0, menos 2 e menos 2? 0 menos 2 menos 2, vamos ver. É C menos A, né? Então é 0, Hum, menos 2 e menos 2, isso aí. isso 0 aí. menos 2 menos 2. Show de bola. AC. 0 menos 2 menos 2. Beleza, o primeiro passo está feito, que são os dois vetores. Agora você precisa fazer uma matriz. O produto vetorial sai por meio de uma matriz. Então vamos lá. A matriz, ela é essa aqui, olha só. Minha letra está muito grande. BC, produto vetorial AC, vai ser o seguinte, vai ser... Aqui em cima, IJK, indicando as direções X, Y, Z, né, respectivamente. O primeiro vetor é o BC, que é menos 1 e menos 4. E o outro 0, menos 2, menos 2. Beleza? Beleza. Agora tu tem que fazer o determinante, né? Daí o que a gente ensina lá na escola, né? A gente pega as duas coluninhas e coloca aqui do lado, né? Porém, isso não vai funcionar aqui, tá? Eita. Não vai funcionar por causa dessas questões vetoriais ali. Bem, funcionar funciona, mas vai ser muito problemático. A gente faz normalmente isso na escola porque facilita por ter números ali na primeira linha também, mas como aqui não tem números, tem um jeito mais interessante que é chamado método de, eu acho que é o método de Laplace ou de Gauss, não sei, algum desses caras aí, que é o seguinte: você vai fazer 3 matrizes 2 por 2. Deve fazer determinante de matriz 2 por 2 é muito mais fácil, né? Daí qual é a história aqui? Você vai pôr seu dedo em cima do I1, em cima do I. Então, se você colocasse seu dedo aqui, você ia tampar todo mundo que está aqui nessa coluna, certo? Uhum. Então, beleza. Quando você tapa todo mundo que está aqui nessa coluna, você acaba trabalhando só com essas coisinhas que estão aqui na parte de baixo. Esses números aqui se transformarão numa matriz 2 por 2, ok? Certo. Então a ideia é essa. E né, vai ficar quem? Vai ficar esses caras aqui. Uhum. Lembrar que é que eu não posso deixar tudo rabiscado aqui. Bem, eu vou deixar. Vai ficar esses caras aqui, então, que estão junto com o I, beleza? Então, esses caras aqui vão me dar a coordenada X do meu vetor que surge do produto vetorial, né? Do vetor perpendicular aos dois ali ao mesmo tempo. Agora, quando eu for fazer o vetor J, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tapar todo mundo aqui. Né? Da mesma forma que eu tapei esses caras. Então, no J, eu vou trabalhar com esses aqui, né? Com as duas outras colunas. Uhum. Quando eu trabalho com o J, como ele é o segundo, tem todo um motivo matemático bem profundo do porquê disso, mas eu não vou entrar em detalhes. O sinal é menos, tá bom? Tá. E daí tu vai pegar os outros caras ali. Agora, quando tu volta pro K, mesmo esquema. Tapa esses dois e pega esses. Então, mais K, volta a ser positivo. Menos 1, 0, menos 1, menos 2. Beleza? Beleza. Beleza. E agora você tem que fazer, então, o produto. Desculpa, fazer o determinante aqui. Né? Eu acho que tu lembra como é que faz determinante de matriz 2 por 2, né? Multiplicação dos termos da diagonal principal menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária. Né? Uhum. Sim. Então tá bom. Então Tem, beleza. vai ficar menos 1 vezes menos 2, que é mais 2, menos 8. Uhum. Menos 8. E, beleza? Agora tem esse menos na frente aqui. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Mais 2 menos 0, né? Porque menos 4 vezes 0 é 0. Esse menos vem da equação, só lembrando. Tá bom. Beleza. E daí aqui mais. Vai dar 0 também na outra coluna ali. Estranho. Não, mas é isso mesmo. 2. Também.
Pronto, então tá aí o nosso vetor. O vetor, na prática, claro, eu indiquei aqui essa coordenada x, essa coordenada y, essa coordenada z. Então, agora eu escrevo do jeito que a gente está mais acostumado, né? Menos 6, menos 2 e 2. Esse é o vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Tá. Então, basicamente, no fim das contas, é fazer uma determinante, né? Mas aí você facilitou, né? Porque acho que... Tá. Facilita muito fazer pelo esse método, que é o método de Laplace, ou de Gauss, não lembro, que droga, porque o que é importante para nós aqui é tomar cuidado com o que fica em cada coordenada, né? E como as coordenadas já são indicados pelos elementos da primeira linha, esse método é muito bom porque ele separa claramente, né, quem vai estar envolvido com os elementos da primeira linha, com os vetores diretores na prática. Tá, fica bem mais fácil Então é mesmo. por isso que é muito melhor do que fazer daquele jeito de ensino médio, porque naquele jeito de ensino médio a gente não está preocupado com essas direções, né? A gente só está resolvendo lá o que tem que resolver, né? Pela questão do, sei lá, para que a gente faz lá o determinante, né? Às vezes para encontrar a área de triângulo, às vezes para encontrar se os pontos são colineares, esse tipo de coisa, né? Isso, é isso aí. Tá, aqui ele está fazendo uma questão muito legal. Eu achei bem legal essa questão aqui. Vou salvar para te mandar depois. Ele está falando de duas continhas que envolvem um vetor que você não conhece, o x. Quando a gente não conhece um vetor, no R3, né, na prática a gente tem três incógnitas. O x, o y e o z desse vetor, né? Certo. Tem essas três incógnitas. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, o que acontece? Se a gente tem três incógnitas, uma equação só não vai ser suficiente para encontrar o valor de cada uma delas. Né? Então, temos um problema aí. Mas, como ele nos deu aqui duas operações, pode ser que com isso a gente consiga encontrar quem é o vetor x, né? É isso? E aí? Como é que a gente resolve? Putz, três incógnitas, vai ter que, sei lá, criar um sistema? Isso, mas para encontrar esse sistema a gente vai ter que resolver essas operações que ele está pedindo aqui, né? Essa multiplicação que a gente chama de produto escalar, e aqui a gente tem um produto vetorial, né? Mas, né, tem um x. Esse x tu vai ter que chamar, na verdade, né? O x aqui, ele vai ser. Tu pode chamar de x1, x2, x3, mas eu acho isso meio burro. Tu vai chamar de xyz, né? Para indicar bem, né? Não se perder, né? x1, x2, x3, se, além de ser mais feio de escrever, né? Mais comprido, não indica a posição de cada termo, obviamente, né? Aqui já tá óbvio. Então tu vai ter que fazer o produto escalar com essas incógnitas aqui. Desculpa, produto vetorial com essas incógnitas. Isso aqui tu já aprendeu a fazer, acabei de ensinar. Né? Mas tu vai ter que fazer o produto escalar também. Tu sabe fazer produto escalar? Deixa eu perguntar uma coisa. Ele está representando com um pontinho aí, né? Depois do Isso, o X? pontinho é o produto escalar. Ah, tá. Quando é pontinho é produto escalar e quando é um X mesmo, aí é o vetorial. Isso. Tem sentido isso, é? Exatamente isso. É exatamente isso. Bem, o produto vetorial tu já viu. O produto escalar é mais fácil ainda. O escalar você vai fazer distributiva mesmo, não é? Isso, distributiva, x com x, y com y, z com z, perfeito, tu já sabe. E por que o nome é produto escalar? Porque a resposta é um escalar, é apenas um número, que é o menos 7 ali, né? Ah, tá verdade, Então, tem o menos 7 ali. isso. Então, na prática, rapidamente aqui, né? Como é x com x, y com y e z com z, x mais 4y menos 3z igual a menos 7. Produto escalar, a gente já tirou a equação que sai dele. Tá aí. Agora é sua vez. Você vai ter que fazer o produto vetorial com esses dados que forem formados aqui. Eu vou te passar no WhatsApp que tu tá me mandando coisa, a conta que eu acabei de fazer para tu fazer o produto vetorial, tá? Tá.
Tá aí. Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa antes que eu esqueça. É, na sua agenda da semana que vem, teria esses mesmos horários no próximo final de semana? Teria. Opa, dá para agendar aí para mim? Então tá bom. Vou manter teu nome aqui. Beleza, obrigado. Beleza. Porque eu tenho para fazer a prova até dia 29, né? Eu vou deixar essa prova de geometria. A geometria eu tô vendo que eu tô mais perdida, assim, sabe? Eu vou deixar para o dia 29, para fazer no último dia mesmo. E daí É que eu assim, por vou. enquanto tu tá perdida. Tu nem chegou a estudar pra valer, né? Quando É, tu porque tá assim, vendo que é bem visível as coisas. Tu vai ver que é mais fácil, tenho certeza. né? O que acontece é que assim, os trabalhos, eles terminaram. Eu que estou atrasada, né? Falta terminar um 5. Beleza, eu vou terminar hoje. A semana que vem eu não tenho trabalho para entregar, entendeu? Aí vai ficar melhor para eu, Uhum, entendeu? E até o final de semana que vem já dá uma estudada nisso. perfeito. Então vamos lá, fazer o produto vetorial. Você mandou a fotinho, né? Vou abrir aqui. Uhum. E esse produto vetorial eu vou chamar de X É o mesmo X, né? Então vai vetorzinho ser X, é também o mesmo X, tá? XYZ ali. Aham. Estou com uma dúvida, Diga. porque quando a gente fez lá, né, o BC, ficou C menos B, né? Para a C gente menos B, achar isso aí. os pontos. E agora? Não, agora a gente já tem os vetores. Antes a gente teve que fazer essa continha para encontrar os vetores. Ah, tá Como agora a verdade. gente já Agora que a gente já tem, esse tem. serviço já está feito, né? Ah, tá, entendi. Tá. Você vai fazer a última etapa aí mesmo, né? Aham. Só a conta do determinante mesmo. Isso, do determinante.
Será que é isso mesmo? Ó, para mim deu -1, -11 e 26. Não sei, mas existe alguém que pode dizer isso para nós. Esse alguém se chama Wolfram. Conhece o Wolfram? Já ouvi falar. Wolfram é o melhor site que existe para resolução de contas. Daí, se você quiser fazer um produto Wolfram. vetorial, você vem aqui, escreve vectorial product e vai aparecer isso. Daí você coloca as coordenadas. Me diz as coordenadas aí. 4 menos 2 e 1. E depois 3, 5, menos 2. Peraí, tá errado. Por quê? Ah, veja, o 3, 5 e menos 2 é a resposta do produto vetorial. Ele não faz parte da pergunta. Ele é o vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Então fiz caca aqui. É, assim, de certa forma tu fez. Só que também não está totalmente errado. Porque se o vetor resposta é perpendicular aos dois ao mesmo tempo, então significa que o vetor que vai surgir aqui é justamente o vetor XYZ também, porque ele é perpendicular aos. Ah, não, não é. Não é porque ninguém garante que o vetor XYZ é perpendicular ao vetor. E não é de fato perpendicular ao outro vetor ali. Sim, você fez caca. Então o que tu teria que ter feito primeiro era x, y, z vezes o vetor ali, que na conta é o 4 menos 2 e 1, né? Isso. Isso que tu deveria ter feito primeiro, para depois resolver o sistema. Hum, Aí o produto vetorial aqui daria esse vetor aqui como resposta, ó. Y mais 2z, menos x mais 4z, menos x menos 4y. Claro, é um vetor que depende de x, y, z, mas a gente está uhum. procurando justamente esses valores, né? Que a gente vai conseguir obter resolvendo o sistema, né? E aí, para montar o sistema, tipo, poderia ser y mais 2z embaixo, menos x mais 4z, é isso? E embaixo, menos 2x menos 4y. Ia ficar alguma coisa desse tipo? Tu não vai conseguir fazer um sistema sem um igual, né? Essas coisas que tu falou tem que ser igual a alguma coisa. É verdade. Eles são iguais a quê? Eles são iguais ao 3, 5 e o menos 2. Tá. Né? Tu acabou de fazer um produto vetorial que é igual a um determinado vetor. Então, cada uma dessas coordenadas aqui, resposta é igual a esse vetor. E daí tu vai ter um sistema. Agora sim. Y mais 2, opa, mais 2z, igual a 3. X, ó, tem que fazer esse produto vetorial ali com as letras, hein? Senão dá problema. Uhum. Depois, né? Tem que treinar. 2x menos 4y igual a menos 2. E ainda tem uma outra equação, né? Aquela que a gente obteve aqui. No produto Eita, escalar. é mesmo. E vai encaixar lá aí também. 4, né? Mas o que eu tô achando um tanto redundante, porque Hum. 3 incógnitas, 3 equações são suficientes. Só se uma dessas equações ali é paralela à outra, né? E não sei se acho que não. Mas de toda forma, tu tem informação suficiente aí para encontrar, né? Para resolver o sistema. Daí, se tu não consegue resolver o sistema, tu pode apelar para o Wolfram também, claro, quando tu estiver estudando. Né? Uhum. Tu pode escrever isso aqui por meio de uma matriz. É um sistema longo como esse, normalmente a gente resolve com matriz, escalou na matriz e daí encontra a resposta. Né? Quem que é aqui? Tu vai ter uma matriz dos coeficientes aqui, né? A gente chama assim. 0, porque não tem x na primeira linha, 1 e 2. Tudo isso aqui é igual a 3. Hum. Menos 1, 0 e 4, tudo isso igual a 5. Uhum. Menos 2, menos 4, 0 é menos 2. E aqui 1, 4 e menos 3 igual a menos 7. Isso é uma chamada matriz dos coeficientes. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa matriz para ti no WhatsApp Uhum. e tu vai ter que pegar o teu WhatsApp, olhar no esse telefone aqui, ó, ver se chegou aí. Chegou? Chegou. Tá.
tu pode usar o Wolfram para isso. Então, tem outro software também, o Symbolab. Mas vamos usar o Wolfram que eu gosto mais. Daí o que que tu vai fazer? Para resolver um sistema no Wolfram, tu vai vir aqui. A nossa matriz é uma matriz quanto por quanto? Ela é uma matriz Opa, 4 linhas por 3. No Wolfram não vai ser legal porque eu não sei arrumar a matriz aqui com um determinado número. Vamos no Symbolab, então, que eu sei melhor. Ó, a gente vem aqui no Symbolab, que é outro software de fazer conta, clica em matriz. A nossa primeira matriz ali, ela tem 4 linhas por 3 colunas. Então, é uma uhum. matriz assim. Qualquer coisa, tu poderia vir aqui e colocar a matriz do tamanho que tu quisesse. Ah, legal. E, bem, ela vai multiplicar uma matriz de coeficientes. Que como são 3, né? Vai ser 3 por 1. Então, vai ser uma assim. Vai ter o x, y, z. E aqui vão ter as respostas. Que é... Pô, mas tem 4 respostas? 3, 5 e menos 2. Acho que isso aqui vai dar cagada, mas tudo bem. Tudo bem. Agora vai lá, vai me dizendo os números da matriz. Qual que é o primeiro? 0, 1, 2. A tal da segunda já de baixo. Menos 1, 0, 4. Depois vem menos 2, menos 4, 0. Nem pensei muito em como resolver isso, tá? Mas muito Aham, provavelmente tem algum jeito mais rápido. O problema é como tá acabando a aula, eu quero te mostrar nessas beleza. situações tensas assim. Às vezes matriz demora muito, né? Às vezes Aham. demora muito. Então tem E o jeito. Vai último lá. é 1, 4 menos 3. Aí ali vai ficar Vai ficar. Aqui é 3. x, y, z, na verdade. Tem que colocar os coeficientes para Ah, depois fazer a legal. conta. É aqui. 3. E ali é 3, depois 5, menos 2, menos 7. Resolve. Deixa eu ver, ó. Encontrou o valor de x3, z2, y menos 1. Tá? Então, teu serviço vai ser fazer a conta aqui. Pô, não tá logado? Deixa eu logar aqui. E daí isso aí vai ser bom, viu? Porque imagine, são 2 horas para fazer a prova. É com consulta? É online, né? Então Ah, você tem então que já era, né? tentar fazer. Isso aqui vai te ajudar muito. Ó, Uhum. deixa eu finalizar aqui a gravação. Só um segundo.